Bom dia, professor Alexandre, supletivo, terceiro período, Colégio Santa Marta, tudo bem? Vamos lá, vou compartilhar o material de vocês aqui, que eu vou falar sobre a Revolução Francesa. Deixa eu maximizar aqui para vocês. Agora ficou bacana. E vamos trabalhar a Revolução Francesa, ok? Introdução. Conjunto de eventos que ocorreu de 1789 a 1799 e alterou o quadro político, econômico e social da França. Combatia quem, pessoal? O antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico. Além disso, também combatia o mercantilismo e a sociedade estamental. Já já vocês vão entender essa divisão da sociedade na França, nesse período. A Revolução rompeu com o antigo regime, como eu tinha dito, que dominava a Europa desde o século XV. E isso foi um grande marco histórico, foi o pontapé para a idade contemporânea. Ok? A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado a independência das colônias espanholas e na programação da independência do Brasil. Aula, inclusive, que eu estou dando para o primeiro e segundo período. Ok? Vamos lá. A introdução foi o seguinte: era uma revolução burguesa, mas também teve uma forte participação popular. É o momento que a burguesia, tá? O comércio, já detinha o poder econômico, mas aí eles queriam o quê? Atingir o poder político. Continuando, quais foram as causas? Pessoal, o custo da monarquia era muito alto, entendeu? Para sustentar esses privilégios era bastante complicado. E vocês vão perceber que tinha um grupo que sustentava esse tipo de privilégio, ok? As ideias iluministas também influenciaram muito, principalmente a questão de quê? De reformas, não só na parte política, como na econômica. Então, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram o quê? Estampados nas cores da bandeira e também no hino da França, que é muito bonito, por sinal. Outro fator foi os gastos com guerras, que isso pesou muito na economia do país, porque a França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. Então, essa questão das derrotas e esses gastos nas guerras também pesa muito na economia do país, ok? Então, essas foram as causas. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo, tá? Então, pô, se era péssimo, para que esse gasto todo? E, além disso, desnecessário. E aí a gente vai entrar num ponto que é a divisão da sociedade francesa. E isso também pode ser considerado uma causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Vamos entender um pouquinho melhor isso. No século XVIII, a burguesia ela já se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia. O nome disso, pessoal, intervenção do Estado na economia, era o mercantilismo. Então, politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava-se uma monarquia absolutista. Tudo poder ilimitado para o rei e tudo de origem divina. E isso, pessoal, acarretava na divisão da sociedade. Lembra da palavra estamental, que eu falei lá no início? Agora eu posso explicar para vocês. A sociedade francesa era estamental, dividida em 3 estados, entendeu? Sem mobilidade social, mantinha os privilégios de nascimento da nobreza, ok? Vamos dividir. Existia o primeiro estado. Quem fazia parte? Bispos, abades, né? Baixo, os padres. Isso era o quê? O primeiro estado. Era o clero, o alto clero e o baixo clero. Segundo estado, nobreza, certo? Você tinha a nobreza de sangue, que eram herdeiros da nobreza feudal, e a nobreza de toga, burgueses que compravam, ganhavam títulos de nobreza. Então, você pagava para ser nobre. E o terceiro estado, o mais prejudicado, que era a maioria, o povo, pessoal, certo? Que era a burguesia, e aí começa a questão da revolução, é esses 2 grupos, alta, média e pequena burguesia, e os pobres, que eram os camponeses, os trabalhadores urbanos e desempregados, ok?
Então, através dessa divisão da sociedade, você lá na frente vai entender esse processo todinho, ok? O primeiro e o segundo estados tinham isenção de impostos, olha que beleza. E o terceiro estado, que era o povo, é que sustentava tudo. A imagem mostra isso. O povo, lá, o camponês, carregando quem? Vocês podem ver aqui, ó, carregando o clero e carregando a nobreza. E o povo carregando toda essa responsabilidade e não tendo privilégio nenhum. Claro que isso vai gerar revolta. No início da década de 1780, a França encontrava uma grave crise econômica. Suas principais causas foram, vou falar rapidamente, Guerra dos 7 Anos, perdeu para a Inglaterra, Guerra de Independência dos Estados Unidos e Tratado Comercial de 1786. Ou seja, a França não tinha uma situação financeira boa e ainda se aventurava nessas guerras onde, na verdade, não obteve absolutamente nada. Então, a crise se instaurou. Outro fator também é a questão dos fenômenos climáticos, porque isso prejudicou muitas colheitas e aumentou o preço do trigo e do pão, causando fome e, consequentemente, o povo com fome, isso, claro, vai aumentar a insatisfação popular. E o que mais incomodava, como eu falei também, eram os gastos da nobreza. Tá? Luxo, isso tudo era pago pela burguesia. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o quê? Foi o movimento que eu falei para vocês lá no início, nos primeiros slides. Bom, a Revolução ela teve etapas e a gente vai começar a explicar cada uma delas. Primeiro, tinha a Assembleia dos Estados Gerais. O que era isso? Para resolver a questão dos impostos, o rei convocou essa Assembleia com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões, porque não era justo. Porque clero e nobreza iam votar a favor do que eles queriam. E o povo, com direito a um voto, ia votar contra. Ou seja, nunca ia ganhar nada, porque ia ser sempre 2 contra 1. Diante da impossibilidade de resolver essa questão, o terceiro Estado, a burguesia, o povo, se separou dos demais, declarando-se o quê? Uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, houve uma ruptura, ok? Nesse momento. Bom, primeira fase, houve a ruptura. Assembleia Nacional Constituinte. Ela durou de 1789 a 1991. Tá? Então, isso foi o marco por quê? Porque representou o fim do absolutismo monárquico na França. Ó, em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou de forma simbólica o fim do antigo regime, tá? Que foi a tomada da Bastilha, ok? Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Foi um período de grande medo dentro da França. Aí vocês podem ver a data, ó, 14 de julho de 1789, é a tomada da Bastilha. Era uma prisão que ficava exatamente os opositores ao antigo regime. Decisões da Assembleia Nacional Constituinte. O que foi decidido? Foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, todos tinham direito à liberdade, à defesa e à propriedade privada, à propriedade particular. Acabava-se os privilégios. A aprovação da Constituição Civil do Clero, quer dizer, se confiscou as terras da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês. E foi promulgada a Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Ok? Aí você tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os artigos. Vamos para a segunda parte, monarquia constitucional. Durou um ano. Bom,
Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com a sua família para a Áustria e foi preso. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. E, diante das invasões, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra, certo? Porque, na verdade, isso acabou repercutindo para outros países fora da França e que também se utilizavam, né, do antigo regime. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando-o traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Bom, aí a invasão ao palácio, em 10 de agosto de 1792. Falei da primeira fase, agora vamos para a segunda fase. A convenção também durou um ano, certo? Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos. Então, houve uma divisão partidária. Os girondinos sentavam-se à direita na Assembleia e representavam a alta burguesia. Os jacobinos sentavam à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia. Você vê que a burguesia já se dividiu, certo? E a planície ou pântano, sem uma posição política definida. Né? A gente brinca, o famoso centrão, em cima do muro, sentava-se ao centro da Assembleia, na parte mais baixa. Segunda fase, continuo falando da convenção. A convenção decidiu, por votação, mandar o rei para a guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas, a Áustria, a Prússia, que estavam tentando fazer as invasões da França, né? Reinos italianos, Países Baixos, a formar a primeira coligação contra a França. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza. Mas em junho de 1793, tem início a República Jacobina, que é um período de terror, quando os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. Ou seja, lembra daquela divisão alta e pequena burguesia? Isso causou um conflito e um conflito de terror, tá? Com muitas mortes. Começou, então, eles deram o golpe, a República Jacobina, junho de 1793 a julho de 1794. Criaram um tribunal revolucionário, vocês estão vendo a guilhotina aí do lado direito de vocês, tá? Mas houve algumas coisas também que cabe ressaltar. Criação do ensino público e gratuito, abolição da escravidão, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino. Os jacobinos eles foram perdendo popularidade por causa da carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos ao poder no golpe do 9 terminou. Ou seja, o jacobino entra no poder, mas devido a algumas medidas, principalmente em relação às mortes na guilhotina, quem volta ao poder? Os girondinos. Reação termidoriana, um ano. Foi a execução de Robespierre na guilhotina e a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Houve um restabelecimento da liberdade de preço, que tinha sido proibida anteriormente, e promulgado que uma nova Constituição, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário, que tinha sido retirado. Aí vocês podem ver aqui, ó, a questão da guilhotina. Terceira fase, está chegando o final desse período aí da Revolução Francesa. Foi de 1795 a 99. Bom, após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a considerar suas conquistas. Em 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Essa fase encerrou em 1799. Ah, tem um errinho aqui, depois a gente conserta aqui, mas é 1799. A crise econômica continuava o quê? Se agravando. A corrupção aumentava e faltava alimentos. Com o passar do tempo, o governo diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia, novamente a burguesia, articulou e entregou o poder a alguém influente e poderoso. Quem é essa pessoa? Esse alguém, nada mais, nada menos, é o jovem general Napoleão Bonaparte.
que a partir de 1799 começou a governar a França. Certo? Então, o que foi o diretório? Teve maioria girondina, sofreu oposição dos jacobinos e dos monarquistas, enfrentou várias tentativas de golpes, certo? Cujo líder foi preso e guilhotinado pelos girondinos. Ou seja, uma troca de carnificina, uma troca de grupos, né, de líderes políticos, de partidos políticos, e isso foi dado o quê? A incumbência a Napoleão Bonaparte. Tá lá. Externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a destacar o gênio militar de Napoleão. Onde Napoleão entra na história? Lembra que eu falei que a França estava se defendendo de algumas guerras por causa da questão do que estava acontecendo dentro da França? E ele começou a ter destaque, porque era um cara, era um estrategista, perdão, um gênio militar. Para consolidar sua república, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário. O que Bonaparte fez? Derrubou o diretório e instituiu o consulado. E aí vocês vão perceber que vai começar o quê? O governo de Napoleão Bonaparte. Ok? Pessoal, tranquilo? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Deixa eu colocar a câmera aqui na direção para vocês. Bem tranquilo, né? Então, falamos na primeira parte aí desse período da Revolução Francesa. E agora, na próxima aula, a gente vai dar seguimento a essa ascensão e o momento de queda do Napoleão Bonaparte. Beleza? Bons estudos. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço.